A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro dia do nosso devocional financeiro. Estão sendo 20 dias que nós estamos separando para poder falar a respeito de um devocional, ligado com a palavra de Deus, trazendo versículos de assuntos financeiros. Mas, como todo devocional, o principal objetivo aqui é edificar a sua vida, liberar graça, revelação, unção da parte de Deus, para que você possa crescer espiritualmente, possa crescer em fé, mas também para que você possa crescer na sua vida financeira. Eu creio que Deus tem sim liberado uma bênção financeira sobre você. Eu sei que quando se fala de dinheiro é um assunto que geralmente as pessoas têm um pouco de resistência, têm um pouco de receio, né? As pessoas, muitos crentes, acham que a vontade de Deus não é que você prospere, não é que você enriqueça. As pessoas acham que Deus quer que você viva na pobreza, mas isso é uma mentira do diabo. A verdade é que a vontade de Deus é que você possa prosperar e enriquecer. Prosperar significa você ter além do que necessita, ter para você e também ter para outros. Ter para você, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, realizar seus sonhos, viver e comer o melhor dessa terra, mas também poder abençoar a obra de Deus, poder abençoar a casa de Deus, poder abençoar outras pessoas, o chamado de outras pessoas, poder contribuir de diversas maneiras, de maneira que ninguém que esteja ao seu lado tenha necessidade de nada. Enriquecer é você ter isso em completa abundância. Eu sei que talvez alguns não se tornarão riquíssimos, milionários, mas, no mínimo, prosperar o que Deus tem para você. É que você ganhe muito bem, ao ponto de você viver o melhor dessa terra aqui em vida e também para que você possa abençoar a vida de outras pessoas e principalmente a obra de Deus. Porque, no final, esse é o objetivo da prosperidade que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, para que você possa abençoar a obra de Deus, a pregação do Evangelho, para que o máximo de pessoas sejam alcançadas e sejam salvas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com você um tema muito importante, que vai ser a posição da bênção. Na aula passada, no devocional passado, nós falamos sobre que Deus está procurando uma oportunidade para te abençoar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a posição da bênção. Então, fica comigo até o final. Eu tenho convicção que Deus vai liberar graça e favor sobre você. Ele vai liberar uma revelação do céu para abençoar a sua vida como você nunca recebeu antes, tá bom? Então fica comigo até o final. E para você que caiu aqui no YouTube, do nada e não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa O Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão, tá bom? E nós estamos passando aqui durante esses 20 dias um devocional financeiro. Hoje é o nosso terceiro dia. E só um recado, se você que ainda não entrou no grupo do WhatsApp, clica no link aqui embaixo, entra no grupo, lá a gente vai estar mandando os materiais, a gente vai estar mandando alguns e-books, algumas planilhas, algumas aulas, a gente vai mandando alguns brindes e alguns presentes para te ajudar a crescer na sua gestão financeira, tá bom? Além de alguns recados e avisos do que possa estar acontecendo, do que a gente vai querer fazer. E é isso. Então, começando o nosso devocional nesse sentido, eu quero falar, como eu falei, sobre a posição da bênção. E o salmo que eu vou utilizar, o texto que eu vou utilizar, é justamente um salmo muito conhecido, que é o Salmo de capítulo 1. A maioria de vocês conhece. Eu quero ler junto com vocês na versão NTLH, que é uma versão mais fácil de você compreender. Diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Pronto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Grava essa parte aqui. Em tudo que ele faz, ele será bem-sucedido. Aqui a gente leu na versão revista atualizada. Eu quero botar na versão NTLH, que vai ser ainda mais esclarecedor. Olha o que diz na versão NTLH. Deixa eu tentar aqui. Só um minutinho. Pronto. Olha o que diz. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus,
que não seguem o exemplo dos que não sabem do que querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Então, a gente tem esse salmo que é muito conhecido, e esse salmo ele já começa falando de algo poderoso. Ele fala que nós somos como pessoas, né, somos como árvores plantadas junto a um riacho, a um rio, né? A Bíblia diz que nós somos plantados junto ao rio. Isso já mostra o seguinte, você não nasceu à toa, você não nasceu por acaso. Talvez você esteja aí e você ainda guarde no seu coração algumas palavras que seus pais ou alguém te disse, que você não ia dar em nada, que você foi um nascimento indesejado, que você não foi um nascimento planejado, que seu pai ou sua mãe talvez queria te abortar, mas que não deu certo e você acabou nascendo. Que você foi fruto, né, do acaso, fruto, né, de um relacionamento errado, fruto de algo errado e que você não tem como mudar nada na vida. Isso é mentira do diabo. Eu repreendo isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Você não é assim. Você foi planejado por Deus. Você foi planejada por Deus. Eu vou ter um filhinho, né, agora, e eu confesso que não era o que a gente estava ali esperando, né? Não vou dizer que a gente estava evitando, mas também não é como se, meu Deus, estivesse planejando agora. Mas sabe de uma coisa? Eu já amo muito ele. Ele foi planejado por Deus e veio no momento certo. Na verdade, uma filhinha, né? A gente descobriu que vai ser mulher. Então, veio no momento certo e vai ser a princesa de Deus na minha vida. Eu já amo muito ela e ela deve estar assistindo esse vídeo no futuro, provavelmente. Eu quero dizer, Ana Radassa, eu amo você. Então, assim, o que eu quero dizer é que ela nasceu no momento certo, no momento que Deus queria. E sabe de uma coisa? Foi o melhor momento da minha vida. Eu estou muito feliz por ela estar vindo agora e não consigo imaginar mais minha vida sem ela nesse momento. Então eu quero dizer que você foi planejado por Deus. Você foi planejada por Deus. Talvez os homens não pensaram em você, mas Deus planejou. E você foi plantada. Você não é como uma árvore que nasceu à toa. Uma semente jogada à beira do caminho e nasceu por acaso. Não. Você foi planejada, Deus planejou você e Ele plantou você, foi Ele quem plantou você, quem criou você e Ele colocou você no lugar certo. Pode parecer que você está no lugar errado, pode parecer que as coisas estão totalmente erradas, mas sabe de uma coisa? Deus tem destinado você a estar no lugar certo. Deus planejou você no momento certo, você nasceu na época certa. E a Bíblia diz que Deus nos plantou junto a um riacho, a um rio. Isso tem um significado muito poderoso que a gente vai falar já já. Porém, olha o que a Bíblia fala sobre essas pessoas que Deus colocou à beira de um rio. Elas dão fruto no tempo certo. Talvez você não esteja frutificando por agora. Talvez a sua empresa não esteja frutificando. Talvez você não esteja prosperando como você gostaria. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O tempo de dar fruto é o tempo certo. O que eu quero dizer com isso? É que existe um tempo certo para todas as coisas. E eu creio que o tempo para você frutificar não apenas naturalmente, né, tendo filhos espirituais, tendo filhos naturais, né, avançando em outras áreas na sua vida, mas eu creio que o tempo de você dar frutos financeiros, crescer financeiramente, prosperar, sair dessa pindaíba, né, sair da pobreza, chegou. Esse é o tempo certo. Como você sabe disso, como eu sei disso, é justamente esse momento. Deus tem separado pessoas para poder falar sobre riqueza, sobre prosperidade. Você não está aqui à toa. Você está aqui acompanhando 20 dias de devocional financeiro. Não tem como você dizer que esse não é o tempo que Deus separou para você prosperar. Se Deus tem dado ênfase a respeito de um assunto na sua vida, é porque Ele quer fazer aquele assunto se tornar realidade. Então, se Ele tem dado ênfase nesse aspecto financeiro, é porque Ele quer te prosperar muito nesses dias. Esse é o tempo certo. No devido tempo, você vai dar fruto. E chegou o tempo de você frutificar financeiramente. Chegou o tempo da sua empresa crescer financeiramente. Chegou o tempo da sua renda aumentar e crescer. Agora, como é que isso vai acontecer? A gente vai ver já já. Então, continuando. Eles dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Vou dizer uma coisa para você. Sua folha não vai murchar. Vai acontecer situações, deve ter acontecido situações para tentar te frustrar, tentar te decepcionar, tentar te abater, te entristecer, fazer você desistir de muitas coisas, do seu emprego, da sua empresa, desistir da sua renda ou talvez desistir até mesmo da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, suas folhas não murcham.
Deus não vai deixar que suas folhas murchem. Ele vai renovar suas forças. Sabe por quê? Porque você está plantado junto a um riacho. Sabe as árvores que têm as plantas, né, têm as folhas mais verdes, mais bonitas? São aquelas que estão próximas da água, estão próximas de um rio. Sabe por quê? Porque quando elas estão próximas do rio, elas conseguem receber todo o alimento necessário para poder permanecer verdes, permanecer vivas. Árvore verde, nesse sentido, é um sinônimo de árvore viva. A folha murcha é sinônimo de árvore que está morrendo, uma folha que está morrendo. Se por algum motivo sua folha está murchando, talvez você tenha passado muito tempo distante do rio da vida. Quem é o rio da vida? Jesus. Está passando muito tempo distante da presença dele, de participar dos cultos, participar das células, de poder estar ali na presença dele diariamente, tendo o seu tempo de devocional. E glória a Deus porque você está aqui, porque esse é o momento de você se alimentar do Senhor Jesus e não permitir que as suas folhas murchem. Quando você está próximo do rio da vida, que é Jesus, não tem como suas folhas murcharem. Então, não estou dizendo que você desviou. Às vezes não aconteceu isso. Acontece às vezes é só que você está distante do Senhor. Você não está o buscando como deveria. Você está tão preocupado com as coisas dessa vida, o diabo tem colocado tantas preocupações na sua cabeça, que às vezes você tem deixado de orar, deixado de buscar, deixado de ler a palavra, deixado de se alimentar do Senhor. E por isso você tem murchado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o rio está perto de você, está do seu lado, está ali. Jesus está do lado de você. É só você abrir sua boca e clamar e falar, Senhor Jesus, Jesus, vem até mim. Espírito Santo, flua no meu coração. É só você clamar com a sinceridade do seu coração. E eu garanto para você que algo dentro de você vai começar a fluir e você vai ser renovado dentro de você. Sua folha que estava murchando vai voltar a florescer, vai voltar a rejuvenescer e você vai ver a vida de Deus transbordando sobre você. E o texto termina falando uma coisa poderosa, uma promessa muito poderosa. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. A promessa de Deus para quando você está plantado junto ao ribeiro de águas correntes, ou seja, junto ao ribeiro, que é Jesus, é que além de você ser renovado constantemente, você também vai dar certo em tudo que você fazer. Você decidiu abrir uma empresa? Vai dar certo. Você decidiu começar um negócio? Vai dar certo. Você decidiu investir em algo? Vai dar certo. Você está decidindo algo na sua vida. O Espírito Santo está colocando ideias no seu coração nesses dias. Você está tendo desejos de ir para algum lugar, tomar algumas decisões e algo tem confirmado dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai dar certo. Não tenha medo. Tome a atitude que tem que tomar, siga a direção que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, a vontade que ele tem despertado dentro de você. Se você tem dúvida, ore, busque confirmação, mas no final, uma vez que ficou testificado que é o Senhor, lance o medo fora e avance, porque vai dar certo, porque existe uma promessa sobre você, sobre tudo que você intentar fazer, vai dar certo. Você começou um curso, vai dar certo. Você começou uma família, vai dar certo. Você começou um casamento, vai dar certo. Começou uma empresa, vai dar certo. Entendeu? Decidiu fazer algo, o Senhor vai abençoar e tudo que você fizer vai prosperar. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas, como é que tudo isso acontece? A Bíblia fala, lá no início do Salmo 1, quando a gente começa, ele fala o seguinte, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Então, a felicidade de poder usufruir de tudo isso começa quando você decide não ouvir o conselho dos maus. Sabe? Existem muitas pessoas do mal, muitas pessoas que não conhecem a Jesus. Elas não servem ao Senhor. E talvez elas tenham te dado conselhos ruins. Não ouve o conselho dessas pessoas. Porque quando você passa a ouvir o conselho dessas pessoas, vai acontecer o contrário. Ao invés de você estar feliz, você vai ver debaixo de tristeza. Como eu falei no devocional de ontem, tudo que Deus faz na nossa vida é diferente de como o mundo age. Ele não age na nossa vida como o mundo age. Ele age diferente. Então, cuidado com os conselhos dos maus. Eles podem acabar sendo pedra de tropeço na sua vida e acabar destruindo a sua vida. Mas, segunda coisa, que não segue o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Não siga o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Então, você quer prosperar, quer crescer, quer avançar? Não siga o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Siga o exemplo daqueles que têm crescido e avançado e que buscam o Senhor. Siga o exemplo da palavra. Como eu falei, com você as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque você é filho de Deus.
No mundo, as pessoas seguem determinados caminhos e dão certo. Com você, às vezes, não tem dado, justamente porque essa não é a maneira de Deus te prosperar. Existe um caminho correto para Deus te prosperar. Não siga o caminho daqueles que não querem saber de Deus. Esses caminhos só levam à morte. Pode parecer que está tudo dando certo para ele, mas eu garanto, eles podem até alcançar dinheiro, eles podem até alcançar fama, mas isso não significa prosperidade. Eles podem ter muito dinheiro, muita fama, muitos seguidores, porém, vai ver a vida dessas pessoas. A maioria delas estão afundadas nas drogas, nas bebidas, com a família destruída, e muitos acabam perdendo e tirando sua própria vida. O que eu quero dizer para você? Isso não é prosperar. Entende? Elas chegam a um vazio completo. Mas existe um caminho para você, que não é aquele que dos homens que não querem saber de Deus. E por último, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então, não ande com pessoas que ficam zombando daquilo que é de Deus. Então, ter esse devocional aqui, talvez esteja uma pessoa aí que é ímpia, ou alguém vendo e você compartilhando, alguma coisa do tipo. Ah, que besteira. Ah, é assim que você vai prosperar. É assim, ouvindo a palavra de Deus. Ah, continue ouvindo a palavra de Deus. Não vai trabalhar não para ver se você vai prosperar. Vai trabalhar não para ver se você, se a igreja vai pagar suas contas. Para ver se alguém vai pagar suas contas. E não sei o quê. Ou seja, eles ficam zombando das coisas de Deus, zombando da palavra de Deus. Eles dizem que isso não funciona. Mas deixa eu falar para você, não ande com esse tipo de pessoa que zomba das coisas de Deus. Isso mina a sua fé. Ande com aqueles que confiam e declaram a palavra de Deus. Ande com aqueles que compreendem que existe um caminho na palavra para crescer, para prosperar, mas não somente para isso, mas para viver a vida, que é o caminho do evangelho. Amém? E essas pessoas, pelo contrário, o prazer delas está na lei do Senhor, na sua lei meditam de dia e de noite. Então, essas pessoas que têm um prazer na palavra do Senhor e meditam na sua palavra dia e de noite, aí sim, a Bíblia fala, sobre essas pessoas, elas crescem na beira de um riacho, elas dão fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E assim também é o que essas pessoas fazem dar certo. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que o caminho para você prosperar, para você crescer, para você avançar no aspecto financeiro, mas em todas as áreas da sua vida, vai estar na palavra do Senhor. Siga a palavra, ela vai mudar a sua vida. No meio da palavra, o Senhor vai te dar direções, vai te dar insights, vai te dar instruções, e essas instruções vão mudar completamente o seu destino. Amém? Mas eu quero falar uma coisa para você, eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo, que é justamente sobre essa questão do riacho. A Bíblia diz que nós estamos plantados junto à beira de um riacho. E tem outro texto na palavra de Deus que fala sobre isso. É o texto lá de Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, se eu não me engano. Olha o que diz. O Senhor diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confiam na força dos fracos seres humanos. Meu Pai. A Bíblia está falando que aquele que decide viver confiando nos homens, decide viver confiando na força dos seres humanos, ou seja, você decide confiar na força do homem, ou decide confiar nas estratégias do homem, decide confiar no seu patrão, decide confiar nos seus clientes, aquele que decide confiar apenas nos homens, coloca todas as suas expectativas no homem, às vezes no seu professor, como eu, você coloca suas expectativas apenas nos homens, a Bíblia diz que você vive uma vida amaldiçoada. Não porque realmente Deus quer te amaldiçoar, mas a verdade é que você se coloca debaixo dessa maldição. Porque se você confia demais nos homens, quando eu falo de confiar, não estou falando aquela confiança de você esperar algo no sentido. Estou falando de confiar, de depositar toda a sua vida sobre uma pessoa. Não, toda a minha expectativa está sobre aquela pessoa. Aquela pessoa disse, então vai dar certo porque aquela pessoa falou. Não, não faça isso. Vai dar certo porque Deus falou. Confie sim nas pessoas, que quem não confia não é confiável, né? Como diz meu pastor. Mas não decida colocar seu coração em homem nenhum. Os homens, eles vão te frustrar, eles vão te decepcionar. É normal, todos nós erramos, nós falhamos. Mas decida confiar no Senhor. Porque sabe qual é a consequência daqueles que confiam no Senhor e na sua palavra? Na verdade, aquele que confia no homem, né? A Bíblia diz que ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele, com aquele que confia no homem. Porém, aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Deus abençoa aquele que confia nele. Então, quando você está aqui ouvindo essa palavra, não é eu, você não está me ouvindo, você está ouvindo a palavra.
Então, quando você decide participar de um devocional desse, e você crê naquilo que a palavra de Deus diz, você está confiando no Senhor. Quando você decide depositar sua confiança no Senhor, não, Deus, eu confio que é o Senhor que vai me prosperar. Eu confio que não vai ser meu chefe, não são meus clientes, não são as pessoas. Quem vai me prosperar é o Senhor. Se não vir por meio do meu trabalho, do meu patrão, vai vir por meio de outro caminho. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu confio no Senhor. É o Senhor que vai mudar minha vida financeira. Eu confio que o Senhor não vai permitir que eu viva mais debaixo da pobreza. O Senhor não vai permitir que minha empresa continue na pindaíba. Ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai vender. Se não for por meio desse cliente, vai ser por meio de outro. Mas o Senhor vai levantar alguém. Algo vai acontecer porque eu deposito minha confiança no Senhor. Quando você decide confiar no Senhor, a Bíblia diz que Ele te abençoa. Ele não te abençoa quando você obedece apenas. Ele não te abençoa porque você fez por merecer. Ele não te abençoa porque você é o melhor empresário, o melhor crente, o melhor pai, a melhor mãe. Não, às vezes você não é o melhor. E tudo bem. O que eu quero dizer é que a bênção de Deus não está condicionada ao que você faz ou deixa de fazer. A bênção de Deus é pela graça. A bênção de Deus está em você depositar a sua confiança nele. Para de confiar na força do seu braço. Para de confiar naquilo que você tem feito ou deixado de fazer. Você já cai em si e perceba que até agora você já tentou e não deu certo. Por quê? Porque não vai ser pela força do seu braço. Vai ser por causa do Senhor. Decida confiar no Senhor. Decida hoje parar e depositar toda a sua confiança no Senhor. Antes de abrir sua empresa para poder vender, antes de abrir sua loja, para e coloca diante do Senhor. Deus, abençoa o dia, traz os clientes. Fala com Ele, pede a Ele, clama a Ele. Pare de confiar apenas nas estratégias de marketing digital, na internet e tudo mais. Amém, tudo bem, usa tudo isso, vão ser ferramentas, vão te ajudar, mas não confia nessas coisas, confia no Senhor, entendeu? É basicamente o seguinte, que eu quero dizer para você é, você não precisa parar de tomar um remédio quando você está doente, mas você deveria orar antes. Orar e falar, Deus, usa esse remédio para me curar. Deus, usa esse médico para me curar. Deus, cura a minha vida. Eu sei que não vai ser o remédio, não vai ser o médico, vai ser o Senhor que está fazendo através dele. Eu não confio no remédio, eu não confio, não deposito minha confiança nos médicos, eu não deposito minha confiança nesse mundo, eu deposito minha confiança no Senhor. E o Senhor vai usar essas estratégias, essas coisas para trazer a minha cura. É a mesma coisa em relação à sua área financeira. Não confie no seu patrão, não confie no seu cliente, na sua empresa, nas estratégias de marketing, nas estratégias, nas ferramentas. Não, faça tudo isso. Não precisa parar de tomar remédio, não precisa parar de vender, não precisa parar de trabalhar, não precisa parar dessas coisas, mas confie que é Deus quem vai usar essas coisas, essas estratégias para te abençoar financeiramente. Decida confiar no Senhor e Ele vai te abençoar. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, olha o que diz no versículo seguinte, ele é como árvore plantado perto d'água. Isso lembra você de alguma coisa? Ele será plantado junto ao ribeiro. Salmo 1:3. Ele fala basicamente a mesma coisa. Ele é como árvore plantado perto d'água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa e continua dando frutos. O que eu quero dizer para você é que você pode vir um calor. Sabe, o calor é o tempo quente, é o tempo de dificuldade, é o tempo de teste, mas você não precisa ter medo. Sabe de uma coisa? Você pode até não estar vendo a chuva. Para uma semente prosperar e crescer, ela precisa da chuva. Você não está vendo a chuva, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa se preocupar. Sabe por quê? Você vai continuar dando frutos. Você vai continuar frutificando na sua área financeira. Sua empresa vai continuar dando frutos. Sua empresa vai continuar prosperando. Algo vai acontecer. Apenas continue confiando no Senhor. Acorde de manhã. Coloque sua empresa, coloque seu trabalho, coloque sua renda. Fala, Deus, eu preciso de aumento de salário. Ou Deus vai te dar uma promoção, ou Ele vai tirar do seu trabalho, vai colocar em outro. Mas algo vai acontecer. Sua renda vai multiplicar. Decida confiar no Senhor. E aí, depois disso, você coloca seu tênis, veste sua roupa e vai trabalhar. E trabalha dando o seu melhor. Ou então você vai lá, abre sua empresa e dá o seu melhor. Trata a sua equipe da melhor forma. Trata seu cliente da melhor forma. Usa a melhor estratégia. Mas saiba que é Deus quem vai fazer a coisa acontecer. Amém? Oh, diga aleluia. Então, é isso. Eu ainda quero trazer uma coisa ainda mais poderosa, tá bom? Só para a gente finalizar. Então, aguenta um pouquinho aí, que
prometi que a gente vai ter uns devocionais de 15 a 20 minutos. Já passou o tempo, né? Imagino. Mas segura aí que eu tenho algo para falar com você. Sabe qual é o outro momento onde a Bíblia fala a respeito de alguém que foi colocado junto a ribeiros de águas correntes? O primeiro momento é no Salmo 1:3. O outro momento a gente viu que é em Jeremias 17:8. Mas tem um lugar que Deus realmente pega o homem e coloca junto de um rio. Sabe que lugar é esse? Na criação. Lá em Gênesis, capítulo 2. Então, deixa eu abrir com vocês Gênesis 2, se eu não me engano, versículo 5. Diz o seguinte, na verdade, versículo 10. Olha o que diz no versículo 10, Gênesis 2:10. No Éden, nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. Então, tinha um rio que nascia e daquele rio que nascia no jardim do Éden se dividia em 4 rios. Que rios são esses? A Bíblia fala que o primeiro rio é o rio Pison, que rodeia a região de Avilá, onde há ouro. Lembra que eu falei? Deus te colocou junto de um rio. Esse rio é o mesmo rio do Jardim do Éden. Sabe por quê? Jardim do Éden significa Jardim das Delícias. É onde existe a presença de Deus, onde o homem tem comunhão com Deus. Então, no lugar de comunhão com Deus, é onde tem um rio de vida. E esse rio de vida se divide em 4 áreas. A primeira é o Pison, onde há ouro. Quero dizer o seguinte para você, no momento que você separa para ter uma comunhão com Deus, como você está fazendo agora, quando você para e tranca a porta do seu quarto e vai ter o seu devocional, vai orar, vai ler a Bíblia, quando você separa um tempo para ir no culto, para ir na célula, a Bíblia diz que além de você receber vida de Deus, ser cheio do Senhor, ter comunhão com o Senhor, esse rio de vida vai se dividir também na sua vida como o rio Pison, onde vai ter ouro. Ouro aqui simboliza a glória de Deus, mas ouro também significa riqueza, prosperidade. Você vai prosperar, você vai enriquecer. Essa é a vontade de Deus. Quando você separa um tempo para ter comunhão com Ele, Deus libera riquezas sobre você. Eu não estou falando apenas de riquezas espirituais, estou falando de riquezas naturais, de dinheiro mesmo. Essa é a vontade de Deus, te dar dinheiro, te abençoar financeiramente, porque o rio de Deus há ouro. A Bíblia fala, né, que na Nova Jerusalém vai ser uma cidade feita só de ouro, só de riqueza. Aleluia! É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam nele. É isso que o Senhor tem preparado para você. Mas não apenas isso. A Bíblia fala que o ouro dessa região é puro e também ali há um perfume raro e pedras preciosas. Ou seja, Deus tem preparado um ouro puro, o melhor ouro, a melhor riqueza para você. Ali também tem um perfume raro e pedras preciosas. Aleluia! Isso aqui aponta para tantas coisas, só que a gente não tem tempo para poder falar. O ouro fala da glória de Deus. Esse perfume aponta para o Senhor Jesus. Essas pedras preciosas apontam para o Espírito Santo. No ambiente de glória, de presença, é onde Deus libera riqueza sobre você. Mas existem ainda outros rios. O rio segundo se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cush. O terceiro rio é o rio Tigre, que passa ao leste da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. E a Bíblia diz que então o Senhor, Deus, pôs o homem no meio do jardim para cuidar dele e nele fazer a plantação. Você consegue ver a imagem do Salmo capítulo 1 se cumprindo aqui? Deus pegando o homem e plantando o homem, colocando o homem, pondo o homem junto a ribeiros, junto a rios de águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto. Em tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Aleluia! Essa é a imagem de Deus criando o homem, colocando ele junto aos rios, no jardim. Enquanto o homem cuida do jardim, Deus cuida do homem. Aleluia. Então, esse é o jardim que Deus tem te colocado. Ele tem te colocado perto dos rios. E tem um significado para cada um desses rios, e eu quero finalizar com isso. Então, eu tive pesquisando um pouco, né, como bom professor, né, eu tive pesquisando e eu vi o significado de cada rio. Então, quando você vai ver o primeiro rio, né, é o rio Pison. O rio Pison, o significado da palavra do rio Pison significa graça que flui. Depois nós temos o segundo rio, que é Gion. O rio Gion significa turbulências. O terceiro rio, que é o rio Tigre, significa rápido. E o quarto rio, que é o Eufrates, significa fértil, frutífero. Então, quando você pega e junta esses 4 rios, sabe o que é que você consegue encontrar de significado? Significa que, quando você pega esses 4 rios e o nome deles,
A verdadeira riqueza de Deus vai se manifestar na sua vida, sabe por meio de onde? Da graça que flui em meio à turbulência, de forma rápida e frutífera. Quero dizer uma coisa para você. A riqueza de Deus vai fluir na sua vida por meio de uma graça que vai transbordar no meio da turbulência da sua vida, de forma rápida e frutífera. Essa é a graça que Deus tem liberado. É isso que Deus tem para você nesses dias. Amém? É isso. Eu vou finalizar nosso devocional de hoje. Que se Deus falou algo com você, você ficou aqui até o final, comenta aqui, né, nos comentários. Né? Pega esse vídeo, manda para outras pessoas, entra no nosso grupo do WhatsApp, para a gente poder participar mais tempo, tá bom? E é isso aí. Tamo junto, fica na paz e lembre-se, eu não vou parar até você mudar de vida. Amém? Tamo junto e até amanhã.